O vídeo de hoje começa com uma pergunta importantíssima. Como você amarra os seus cadarços? Oi você, tudo bem contigo? Eu vou fazer aqui uma confissão, tá? Eu amarro o cadarço de um jeito infantil. Sempre que alguém me vê amarrando o cadarço, a pessoa me sacaneia, né, primeiro de tudo, e depois tenta me ensinar a amarrar do jeito adulto, do jeito certo. Só tem um porém, eu não quero aprender esse jeito novo. Eu já sei amarrar o cadarço, eu tenho o meu jeito, e eu não vejo muito ganho em mudar isso agora. Talvez eu ganhe o quê? Meio segundo por amarração? Não acho que isso seja muito relevante. É totalmente diferente, por exemplo, de quando eu tinha dificuldade em alguma matéria na faculdade e algum amigo me ajudava a entender melhor aquela matéria. Nesse caso, havia um ganho muito expressivo, que era eu precisava aprender aquilo para ser aprovado naquela matéria. Tá, Dudu, mas onde você vai chegar com esse blá 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 aí? Olha, se você tá aqui assistindo esse nosso vídeo, eu considero que seja bem provável que você também assista vídeos e consuma conteúdos de outros educadores financeiros e gente que fala sobre investimentos pela internet afora por aí. E nesse oceano de informações diferentes, algumas vezes até conflitantes, é natural que você se sinta algumas vezes perdido no meio disso tudo. Imagina você assistindo a dois especialistas em investimentos discordando entre si em algum assunto dessa área que de repente é uma novidade para você, algo que você nem entende direito. Você vai pensar, rapaz, se até esses caras que entendem muito, são estudados nessa área, não concordam em algumas coisas, é porque esse negócio é muito complicado. Eu, então, reles mortal, vou desistir logo disso, deixar esse negócio de investimento pra lá, que é melhor não mexer com isso, é muito difícil. Eis que te digo, calma, não desiste, tá? Eu vou te mostrar agora que muitas vezes essas discussões, essas discordâncias são mais próximas do que você imagina daquele exemplo que eu dei lá atrás sobre o jeito certo de amarrar o cadarço. Ou seja, é algo que talvez não tenha tanta relevância assim na sua vida. Eu vou ativar agora o modo professor, tá? E vou te explicar o porquê de tudo isso. Mas primeiro você vai precisar entender a sua vida financeira. E você vai começar descobrindo que ela é muito parecida com um prédio. Um edifício. Qual é a primeira coisa na construção de um prédio? É o alicerce, tá? O alicerce ele é a base para toda a estrutura que vai vir depois. Sem o alicerce não dá para se falar em construção de prédio. Na sua vida financeira, o alicerce é a sua renda. Sem a renda, não há uma vida financeira saudável. Depois do alicerce vem o que? Vem a estrutura. A estrutura são os tijolos, cimento, viga, etc. Tudo isso, tá? Na sua vida financeira, seria a sua capacidade de guardar dinheiro, ou seja, o seu poder de poupança. Depois que a estrutura está montada, quando as pessoas passam, elas já dizem, olha, aquilo ali é um prédio. Já é possível identificar no que aquilo ali vai se tornar. E por último, vem o que? Vem o acabamento. Então é a pintura, os detalhes, decoração, acessórios, etc. Na sua vida financeira, esses seriam os investimentos. Não é que ele não é importante, muito pelo contrário. Um acabamento muito bem feito é a diferença entre um prédio valorizado, chique, bonito, de um prédio abandonado. Mas ambos são prédios, concorda? Assim é na sua vida financeira também. Existem pessoas que montaram seus alicerces e a sua estrutura, ou seja, tiveram uma boa renda e uma boa capacidade de poupança, mas de repente nunca aprenderam muito bem a como investir. É possível que essas pessoas tenham sim uma boa vida financeira, uma boa situação financeira, mas é como um prédio sem acabamento. É um prédio, mas poderia ser melhor, né? Com o alicerce problemático, o prédio não se sustenta. Com a estrutura deficiente, o prédio pode até cair. E com o acabamento não tão bem feito, talvez o prédio nunca alcance aquele potencial que ele poderia alcançar. Então por isso essas três coisas são muito importantes. Mas então, se tá tudo bem com o alicerce, a estrutura tá sensacional, é hora de dar aquela atenção especial pro acabamento. E aí vem a dúvida, né? Poxa, Dudu, eu vejo tanta gente falando de investimentos que eu não sei em quem confiar, o que eu faço? E o seu primeiríssimo passo é aprender a diferenciar o que é picaretagem e o que é apenas discussão sobre filosofias de investimento diferentes.
pessoas prometendo dinheiro rápido e fácil e sem risco é golpe. Não tem outra alternativa, meu amigo. A gente fez até um vídeo sobre isso. Corre lá para você se livrar de vez desses problemas na sua vida. Por outro lado, pessoas que divergem apenas em alguns aspectos de como investir melhor possuem diferentes filosofias de investimento. E é muito natural que cada um pense de um jeito diferente. Inclusive, entre os grandes investidores da história do mundo, há várias filosofias e formas de investir diferentes entre eles. E todos chegaram a excelentes resultados no final. Não existe apenas uma forma certa de investir, tá? Tenha isso em mente. Não se trave esperando descobrir qual é a melhor forma. Simplesmente comece e vá evoluindo e descobrindo a sua própria filosofia de investimentos com o passar do tempo. É natural também que no começo você procure opções menos arriscadas de investimentos, que são aqueles mais adequados para a construção, por exemplo, da sua reserva de emergência. Em seguida você vai conhecendo melhor esse mundo dos investimentos e descobrindo o que se encaixa melhor com seus objetivos, com seus hábitos, com seu interesse pelo assunto, com a sua disposição em estudar, em aprender e investir em coisas novas. Um exemplo prático da discussão entre filosofias de investimento envolve o investimento em ações. De um lado, existe o grupo dos que acreditam que o mercado é eficiente. Por isso, o preço da cotação na hora que você vai fazer a compra de uma ação não importa. Para essas pessoas, o ideal é investir regularmente em boas empresas e sem se preocupar com o preço da cotação na hora da compra. Segundo essa filosofia de investimentos, toda hora é a hora certa para investir em boas empresas. Do outro lado dessa briga entre filosofias de investimento está o pessoal do valuation. Para eles não é suficiente apenas comprar ações de boas empresas. É preciso comprar essas ações a bons preços, que possam te trazer uma margem de segurança e que você possa vender essas ações, por exemplo, se elas estiverem muito caras, segundo a sua avaliação. Nessa filosofia de investimentos, é preciso olhar bem o mercado e esperar que boas oportunidades apareçam. Existem grandes e bem-sucedidos investidores nos dois lados dessa briga. Todos eles tiveram excelentes retornos, mesmo tendo estratégias e filosofias de investimento diferentes. É natural que conforme a gente vai estudando e aprendendo mais sobre essas diferentes filosofias, eu simpatize um pouco mais com uma do que com outra, o que não quer dizer de forma alguma que a outra está errada ou não pode também dar bons resultados. Por isso, fique tranquilo, tá? Sempre que você tiver uma dúvida a respeito de algum assunto que envolve investimentos, tente identificar qual tipo de discussão é essa. Existe um certo e um errado nessa história? Por exemplo, se a discussão for sobre título de capitalização não é um bom investimento e ponto final. Há uma resposta objetiva a respeito disso. Caso não haja essa resposta de fato, pode ser que a discussão seja apenas de filosofias diferentes e uma pode se encaixar melhor que a outra no seu perfil. Não fique com medo, tá? Na dúvida, lembre-se sempre que não colocar todos os ovos numa mesma cesta te ajuda e te protege quando eventuais problemas ocorrem. É diversificação que chama isso. E um dos seus grandes benefícios é te proteger dos seus próprios erros de avaliação. Agora, se a diferença é entre filosofias de investimento, essa história vai parecer muito mais com o jeito de amarrar o cadarço ou o acabamento do prédio. Talvez uma até seja um pouco melhor que a outra, mas não vai ser algo tão grande que fará uma grande diferença na sua vida e na sua trajetória de investimentos. No fim do dia, de um jeito ou de outro, o seu tênis estará com os cadarços amarrados e o seu prédio estará de pé. E é isso que importa. Vamos agora para a pergunta do dia. O que são fintechs? Fintechs são empresas que oferecem serviços financeiros por meio de suas plataformas tecnológicas. Os exemplos mais conhecidos talvez sejam o Nubank, o Banco Inter, Neon, Magnets. A lista é bem grande e todo dia surge alguma coisa nova nesse mercado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, tá? Se inscreva no canal, compartilhe com quem você ama e comente aqui embaixo caso tenha ficado alguma dúvida. E segue a gente nas nossas redes sociais também. Grande abraço e até a próxima!